Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada família, cada coração nesta manhã. Nosso muito obrigada a Deus por mais um dia, pela noite em paz que Ele nos concedeu e pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na sua presença. Nosso muito obrigada a você que acordou bem cedinho para estar na melhor e maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E se você não acordou cedinho, se você não está nos acompanhando agora no momento, aqui às 9 horas, tenho certeza que você separou um tempo, reservou um tempo para aprender da Palavra de Deus. Então, um beijo, um cheiro a cada um de vocês, a Igreja Batista Sinai de Almadina, a Igreja Batista ali em Itamaraty, As igrejas da Associação Batista Agrapiunense. Um abraço a cada um de vocês, que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana na sua presença. Nós vamos orar ao Senhor e eu convido a você para baixar a sua cabeça e orar ao Senhor juntamente conosco. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada Deus pela noite que tu nos deste em paz, pela oportunidade que tu nos deste para mais um dia, para mais uma manhã, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade que tu nos concedeste de estarmos falando, Senhor, da tua palavra, de estarmos aprendendo, Senhor, da tua palavra. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas santas mãos, que não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Obrigada, Deus, por tudo. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, que possamos estar aprendendo cada vez mais de ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos estudando as cartas paulinas, as cartas de Paulo. Estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Estudamos o capítulo 1, que é a apresentação de Paulo, a discussão ali de Paulo com a igreja em relação ao que estava acontecendo na igreja aos Gálatas, ali na igreja que Paulo havia fundado através da ação extraordinária do Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora nós estaremos estudando o capítulo 4, É a revista Compromisso, a revista de adultos da editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Qual o objetivo da nossa lição hoje? Qual o título da nossa lição? A nova condição do salvo. Nós estudamos a semana passada que Cristo vive em mim. Então, o salvo ele vive pela fé, O justo viverá da fé, o justo viverá pela fé e o justo viverá com a fé. E nós estaremos estudando hoje, porque nós estudamos na semana passada, que a condição do salvo, a condição do justo, ela é uma condição invariável, E nós estaremos estudando hoje essa nova condição do salvo, essa nova condição do servo de Deus em Cristo Jesus. Qual o objetivo? Compreender que a condição do salvo é uma condição inegociável e imperdível. E qual viver? Viver na condição de verdadeiramente filhos de Deus. Viver na condição de filhos de Deus, de verdadeiros filhos de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro por obra de Deus. Então nós estudamos na semana passada, nós falamos que o justo ele viverá da fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá com a fé. Paulo estava tratando aqui com os seus filhos na fé, ali com os irmãos em Gálatas, e ele estava tratando justamente isso. Então os judeus, procuravam arruinar o evangelho paulino, afirmando que a fé, ela vinha apenas e somente, a salvação, ela vinha pela obra da lei, e só pela obra da lei o indivíduo poderia ser filho de Abraão
e receber por consequência a herança. Paulo, ao contrário, e ele instrui a igreja sobre isso, ele afirma que é pela fé, como nós estudamos na semana passada. Então, pela fé, nós fomos exaltados, nós fomos elevados da condição de escravos, porque outrora nós estávamos escravos do pecado, e passamos para a condição de filhos de Deus. E por consequência, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa de Deus. Então esse é o nosso textuário, que é o texto que deve nortear também não só a nossa lição hoje, mas a nossa vida. Nós não somos mais escravos, mas filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros por obra de Deus. Então, qual a implicação, qual a nova condição daquele que ganhou a cidadania na fé? Né? Nós ganhamos a cidadania na fé. Nós ganhamos, né? Pela fé, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus, descendência de Abraão. O que é cidadania? Cidadania, segundo a Wikipédia, é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo ou uma pessoa em um estado. Esses direitos e deveres de um cidadão, ele deve vir acompanhado, ele deve andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente na obrigação de outro cidadão. Então, meu direito termina quando começa o direito do meu semelhante. Então, o conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente de um governo, né? Ativamente da vida e ativamente do governo. A nossa condição de cidadãos da fé traz consigo alguns direitos e alguns deveres. E nos dá, queridos, o direito de agirmos ativamente na vida e na sociedade de forma a transformá-la, né? Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Então, a nova condição de cidadão daquele que ganhou a cidadania da fé. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, pela fé, unicamente pela fé. Então, é pela fé que sois salvos, não pelas obras, não por nossos merecimentos, né? Mas pela fé. E essa nova condição de cidadão, de herdeiros, ela traz consigo direitos, mas traz consigo também obrigações. A condição de filho, em razão da consumação do pleno salvífico. Nossa. Do plano salvífico. Isso, a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, né? Essa condição de filho, ela vem porque, através de quê? Da consumação do plano de salvação do Pai. Qual plano de salvação foi esse? Quem foi que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna? Jesus Cristo, né? Então, Gálatas 4:4 diz assim: olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Nós vamos ver, queridos, que na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele é bastante pessoal, né? Ele fala à igreja com muito amor, com muito carinho. E ele faz, né? Ele faz aqui um comentário, a gente vai ver aqui nos versículos 1 e 2 de Gálatas 4, Paulo ele faz menção a um costume que era bem conhecido da época. Lembra que nós falamos sobre aqui Paulo diz aí no capítulo 3, nós estudamos na lição passada, que a lei ela serviu como aio, né? Ela serviu como uma tutora, como um tutor para nos conduzir até a volta de Cristo, até a vinda de Cristo. E aí Paulo novamente ele vai explicar aquilo ali aos Gálatas e diz assim no versículo 1 e 2, diz assim, olha, digo, pois,
que o tempo que é herdeiro, que o herdeiro é menor, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, Paulo, ele vai e pega um costume da época, que é um costume até hoje. É um costume até os dias de hoje. Por exemplo, seu pai morreu, né? Sua mãe morreu, você é de menor e é eleito um curador, é eleito um tutor para aquela herança. Aquele tutor, ele vai fazer o quê? Ele vai administrar a sua herança, ele vai administrar a sua vida, orientar a sua condução, até que você se torne maior, para que assim você consuma, né? Para que assim plenamente você receba a herança. Então, Paulo diz aqui no versículo 4, ele diz, no versículo 1 e 2, ele diz, olha, vocês sabem que o herdeiro, quando ele é criança, ele nada difere do escravo, porque ele está sobre ordens, ele está sobre cuidados. Mas, aí no capítulo 4, no versículo 4, ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, chegando à maioridade, chegando o tempo determinado para que aquele herdeiro tome posse da sua herança plenamente, ele se torna aí apto a usufruir da sua herança de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Então, o Paulo diz aqui, explica isso aos Gálatas, ele diz assim, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e ele dá ênfase disso aí, ou seja, a condição de menino, né, como nós falamos, mesmo sendo herdeiro legítimo, não nos dá a liberdade. Estamos sob ordens. Mas aí ele completa, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo a maioridade, o momento de adquirir a herança, né? Aí você pode usufruir essa herança. E aí Paulo diz, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, vindo o tempo determinado, a ocasião própria, para se cumprir a promessa que Deus havia feito, Deus enviou o seu filho. E aí Paulo dá uma ênfase. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E Paulo, quando ele diz assim, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, ele não quis dizer que está fazendo uma menção ao nascimento de uma mulher virgem, que é o nascimento virginal de Cristo. Não, Paulo estava fazendo uma alusão de que Cristo veio ao mundo em carne, como eu e você. Cristo nasceu de um ser humano. Então Paulo diz assim, olha, Deus, a Bíblia nos diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Paulo diz assim, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E esse filho que nasceu debaixo da lei, ele cumpriu todos os termos exigidos da lei. Ele cumpriu tudo em justiça. Então foi necessário que esse filho que nasceu de mulher, que nasceu em carne e osso, cumprisse toda a lei perfeitamente, a fim de quê? De resgatar o seu povo da escravidão e maldição da lei e lhe assegurar a condição de filhos, a condição de herdeiros de Deus. Então, o privilégio, ele veio como um dom da graça e não como um resultado longo de se observar as leis, de estar debaixo da tutela da lei. Mas a Bíblia nos diz que é pela fé, que é pela graça que nós somos salvos. E o que é graça? Um dom imerecido. Graça é um presente que nós não merecíamos e recebemos através de Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus em nosso lugar. Então Paulo aí vai dizer que Deus, né, ele preparou o mundo para o nascimento de Cristo ali na lei, ele foi estipulando a lei, foi preparando,
E aí ele começa a descrever quais foram as contribuições da lei, do monoteísmo e dos romanos para que acontecesse isso aí. Então Deus trabalhou, queridos, na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então Deus ficou diante de um grande problema, porque pelo amor de Deus, todos iriam para o céu, mas pela sua justiça, ninguém entraria nos céus. Então Deus fez o quê? Ele resolveu o problema do homem enviando o seu filho. E aí Deus enviou o seu filho em forma carnal. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. E quando ele esteve aqui na terra, ele padeceu, ele sofreu fome, ele sofreu sede, ele sofreu injustiças, ele sofreu tudo por nós, para que eu e você hoje pudéssemos gozar do privilégio de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Então, a condição de filhos de Deus nos outorga o selo que é a garantia da situação espiritual. A nossa condição de filhos, ela nos outorga o quê? O selo. Qual é o selo que nós temos de que somos filhos de Deus? A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que é isso que Gálatas 4, versículo 6 diz, olha, porque se sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, que quer dizer Pai. Então, Gálatas 6 diz isso. Então, a presença do Espírito Santo na vida do cristão é que evidencia a sua condição de filho de Deus. E a Bíblia é bem clara quando diz, olha, pelo fruto se conhece a árvore, se a árvore for boa, vai dar bons frutos, se a árvore for má, ela vai dar frutos maus. Então, a Bíblia nos diz que é pela presença do Espírito Santo de Deus, e é isso que Paulo está afirmando aqui aos Gálatas, que a nossa condição de filhos nos outorga o selo do Espírito Santo, o selo da situação, da nossa garantia da nova situação espiritual, que deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos de Deus por adoção. Então, esse é no coração do crente, né? O Espírito Santo de Deus, ele clama, ele chora, um choro amoroso, um choro de um filho amoroso, a um pai extremamente amoroso. E esse filho clama, Abba, Abba, que quer dizer pai, né? Então a palavra cardia, que quer dizer coração, ela é apenas citada uma vez na carta de Paulo aos Gálatas, fazendo referência justamente a isso aí, a presença do Espírito Santo de Deus e a mudança que esse Espírito Santo de Deus opera em nossos corações, apesar desse termo ser citado, né, várias vezes no Novo Testamento. Esse termo, ele é citado várias vezes no Novo Testamento, o novo coração, a nova vida, né, para mostrar o quê? A mudança interior que o Espírito Santo faz na vida do homem, que o coração é a arena, a área de atividade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E esse Espírito Santo de Deus transforma os nossos corações. Então, a expressão do Espírito Santo de Deus que recebemos, nós somos para discutir, né, de perdidos e condenados. Agora nós passamos à situação de salvos, de adotados como filhos de Deus, tendo recebido aí agora o selo, né, do Espírito Santo de Deus, que é a sua presença em nossas vidas, esse selo da nossa nova condição espiritual. A expressão Abba, que significa Pai, é o Espírito, né, que recebemos, que nos conduz a um clamor fervente, reverente, independente de Deus. Independente de Deus. Olha, quando você quer alguma coisa do seu pai, normalmente você muda o tom de voz, vai todo quietinho, né? Pai, mãe. E aqui,
Paulo, como pai da fé daqueles homens ali em Gálatas, como conversando com os seus filhos, com todo carinho, com toda atenção, Paulo diz, olha, queridos, vocês foram comprados. A presença do Espírito Santo de Deus te garante a nova situação que você está, a situação espiritual que você se encontra. Você deixou de ser escravo do pecado e hoje você é liberto. Liberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Então, deixou a condição da maldição da lei, né? E passou a ser. Por que maldição da lei? Porque a Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Nós não tínhamos condições de nos salvar pela nossa própria justiça. O homem sempre quer dar um jeitinho, o homem sempre quer fazer alguma coisa da sua maneira. Então a condição de filho, ela nos dá o entendimento de que nós somos herdeiros. A herança, ela passa primeiro para quem? Para os filhos, são os herdeiros diretos, né? Então essa condição de filho nos dá o entendimento de que nós somos herdeiros. E é isso que Paulo diz aos Gálatas ali no capítulo 4. Então no versículo 1 e 7, ele diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, né, nós vamos repetir aqui, em nada difere do servo. Por quê? Porque ele está sobre a tutela, ele está sobre ordem, ele está sobre a guarda. Assim agora, vocês não são mais filhos, ou não são mais servos, porque já chegou a plenitude dos tempos, né? No versículo 6 ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo determinado, Deus enviou o seu filho, né? Para que morresse na cruz por mim e por você. E a morte de Cristo na cruz do Calvário nos elevou à condição de herdeiros de Deus, que é isso que Paulo diz aqui no versículo 7, que ele diz assim, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Que Deus diz a Abraão, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá eu te farei fecundo, te abençoarei. E aí no versículo 3 ele diz, olha, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão felizes todas as famílias da terra. E aí o autor aqui nos traz uma pergunta para reflexão, né, que eu deixo para você. Você já teve algum tipo de herança material? Você já recebeu alguma herança material, psicológica ou espiritual? Já recebeu uma herança? Quais foram as mudanças que essa herança, que o recebimento dessa herança deu na sua vida? Pergunta que o autor deixa pra gente. Nós recebemos vários tipos de herança. Nós recebemos heranças materiais, né? Que normalmente quando morre um parente, alguém próximo, a herança vai para o parente mais próximo, ou aquele que foi elencado no testamento, né? E nós recebemos também algumas heranças psicológicas, que muitas vezes são boas, outras são ruins. Da mesma forma, nós recebemos heranças espirituais. Quantos nos diz assim, olha, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, né? São heranças que estão ali, são levadas, mas quais foram as implicações, quais foram as mudanças que você experimentou devido ao recebimento desta herança? E agora eu trago para o âmbito espiritual. Nós fomos recebidos, né?
por Deus como filhos, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós recebemos a herança, nós passamos a ser filhos de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Então quais foram as mudanças que essa condição de filho de Deus operou em nossas vidas? Porque é preciso que haja uma transformação. Porque como nós observamos lá, Paulo explica para os Gálatas, e nós observamos na palavra de Deus que o fruto do Espírito Santo é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé. E contra essas coisas não há lei. Então Paulo, ele diz aqui agora aos Gálatas que nós fomos, que nós fomos comprados, e essa condição de filho nos dá o selo. E esse selo da nossa nova condição espiritual é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, por consequência, a nossa vida sofrerá transformações. A nossa vida sofrerá mudanças. Assim como você, quando recebe uma herança material, de repente você não é uma pessoa abastada, mas tem um parente, vai ver que um tio que você nem conhecia, tá? E aí esse tio morreu e você é o único herdeiro vivo de bilhões. Pense na transformação. Discutir na condição de filho, nós somos herdeiros da promessa, nós já falamos quais foram as promessas. Qual o fundamento da nossa condição de herdeiros? Onde nós fundamentamos isso aí? A nossa herança não é por questões consanguíneas, nem tampouco pela prática de uma religião histórica dos judeus, não tem tampouco por legalismo. A nossa condição de filhos de Deus se deu por e através de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. A condição de filho, ela promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. A nossa condição de filhos de Deus promove um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Nós estudamos na lição passada, e até eu falei que o véu do templo era humanamente impossível ser rasgado. Se colocassem dois bois, um de um lado e do outro, esticando ao mesmo tempo, o véu do templo não se rasgaria. Mas a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou. A separação entre o homem e Deus não existe mais. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós agora temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Então Paulo ele descreve aqui um apelo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo faz um apelo aos Gálatas. E ele diz assim, olha, mas quando vocês não conheciam a Deus, servias por natureza a não deuses. Mas agora, queridos, agora vocês conhecem a Deus. Ou seja, antes vocês eram conhecidos por Deus. Como
Vocês serviam por natureza, a outros deuses, a deuses que não eram deuses reais, né? E a gente vai ver que os gregos, que tinham muitos deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus isso, Deus aquilo, e eram deuses que não eram deuses de verdade, né? E a conversão de vocês fizeram o quê? Fizeram vocês a passarem a ser conhecidos por Deus e a terem conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus que transforma, do Deus que muda, do Deus que opera nos nossos corações. Então a tal conduta era compreensível, porque vocês antes não conheciam a Deus. Então vocês serviram a pessoas, a outros que ó queridos, ó Gálatas, ó filhinhos, como podem agora vocês quererem voltar, agora que vocês têm conhecimento de Deus? Vocês sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Então, a parte específica da lei que os Gálatas estavam retornando eram, queridos, a observância de dias, de meses, de tempos e de anos, que eram marcações pertinentes a festas judaicas e a dias de jejum. Então, os judeus estavam, alguns judeus enraizantes, estavam ali infiltrados na igreja e começaram, né, a colocar práticas e estavam ali colocando dúvidas na cabeça dos Gálatas e disseram assim: olha, se vocês não observarem os dias de jejum, se vocês não observarem os dias de festa, as festas judaicas, se vocês não observarem, será que a gente não tem visto hoje, nos dias de hoje, muitas práticas semelhantes? A observação de datas, a observação de dias, a observação de meses, a observação de anos, de tempos em tempos. Posso fazer tudo. E aí, mas esse dia aqui é separado para a consagração. Esse dia aqui é separado para jejum, né? Então, tudo eu posso fazer. O que Paulo estava dizendo aos Gálatas é: Cristo habita em vocês. Vocês já são herdeiros da promessa de Deus. Vocês são felizes, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida de vocês. Pense aí, queridos. Pense em uma experiência que você teve para ajudar alguém a retornar para Deus. Às vezes as pessoas têm conhecimento da palavra de Deus, aceita muitas vezes a Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, vai para a igreja e em algum momento começa a seguir um evangelho ritualístico, seguir um evangelho de religiosidade, né? E nós já falamos aqui que religiosidade não salva, quem salva é Jesus. Então, pense aí numa experiência, de um momento que você já teve, de chegar, conversar com alguém, com toda calma, e dizer assim: meu irmão, minha irmã, olha, não é bem assim. A palavra de Deus nos convida a vivermos um evangelho de santidade, um evangelho de mudança, um evangelho de transformação. A nossa ida à igreja não tem que ser por obrigação, mas por devoção, por adoração. Eu não tenho que servir a Deus por obrigação, mas eu sirvo a Deus por adoração e gratidão por ter me resgatado da condição do pecado, né, de pecador, e nos ter nos dado a vida eterna. Então, é o conhecimento de Deus em nós que gera o conhecimento do que se pode ter dele.
Só o conhecimento de Deus em nós pode gerar em nós o conhecimento do que nós podemos obter de Deus. Pode gerar em nós o que é que nós iremos receber de Deus. Esse conhecimento de Deus nos faz compreender que pela fé nós estaremos na nova Canaã, né? Na Canaã celestial. Nosso conhecimento de vida com o Pai é em função de conhecermos a Jesus. A nossa experiência com o Pai, com Deus, se dá em função de conhecermos o seu Filho. Do Espírito do seu Filho habitar em mim e em você. E a condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. E que promessa é essa? Que promessa é essa? A promessa de Deus. Aí nós vamos ver em Gálatas 4:22, que diz assim: Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Nós falamos, queridos, que a promessa de Deus a Abraão foi: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, lá eu vou te abençoar, você vai ser fecundo, né? Vou multiplicar a sua descendência como a areia do mar, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, serão felizes todas as famílias da terra. Aí Paulo está explicando aqui aos Gálatas, e queridos, ele faz o quê? Já que os judeus, né? Já que os judeus queriam fazer referência à lei, e os Gálatas estavam seguindo por esse caminho, trilhando por esse caminho de seguir a lei para serem filhos de Abraão, né? Para passarem a ser filhos de Abraão e por consequência herdeiro da promessa. Paulo usa também o exemplo, né? Como exemplo, a lei, o que a lei diz, né? Paulo diz como exemplo o que a lei diz. Então ele fala da lei e da promessa de Deus, que é a história de Abraão, porque está lá no Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí começa a fazer argumentações alegóricas, né? E essas argumentações eram bastante comuns da época. A questão da alegoria, de usar uma coisa para explicar uma realidade, né? E a gente vai ver isso com relação a Jesus, que se utilizava de parábolas. Então isso era conhecido, fazer alegorias, né? Usar questões alegóricas, e Paulo faz isso, ele traz alusão à lei, né? Então ele vai lá para a lei, ele vai para Moisés, vai para a promessa que Deus havia feito a Abraão, já que estavam fazendo referência a Abraão, e Paulo diz ali aos Gálatas: olha, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. E aí Paulo, ele começa a fazer as argumentações. E por que Paulo ele usa essa argumentação? Já que os judeus queriam minorizar o trabalho de Paulo, já que os judeus estavam tentando tirar a autoridade de Paulo, então Paulo ele se utiliza de métodos rabinos, que é a utilização da lei de alegorias, né? Então ele usa esse método rabínico, porque em virtude do seu desejo de enfrentar os seus oponentes, que no caso seriam os judeus, né, no mesmo nível deles, já que eles eram rabinos, conhecedores da lei. Então Paulo utiliza ali dessas alegorias e da forma rabínica de falar, para falar aos Gálatas, e também porque Paulo teve essa formação. A gente vai lembrar que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então Paulo tinha uma formação educacional rabínica. Paulo sabia, Paulo conhecia a lei. Então ele falou de algo que ele tinha conhecido. E ele diz assim: olha, um dos filhos de Abraão nasceu segundo a carne, na ordem natural das coisas.
possivelmente aqui sugerindo o expediente humano que tentou ajudar o plano de Deus. Nós vamos ver que um dos filhos de Abraão, que nasceu de Agar, né? Que é Ismael, um dos filhos de Abraão, Ismael, nasceu de Agar. Deus havia prometido a Abraão que multiplicaria a descendência de Abraão. Deus havia dito a Abraão que Abraão teria um filho. E Abraão fez o quê? Né? Sara já tinha perdido já o costume da mulher, Abraão já estava avançado em dias, com mais de 100 anos de idade, né? E aí já estava chegando já a sua idade e Sara tenta ajudar. Sara tenta ajudar as promessas de Deus. Então Sara diz para Abraão assim: olha, pega a minha serva Agar, coabita com ela, e aí você vai cumprir a promessa de Deus, né? Que Deus não falou que você teria um filho? Então você vai ter um filho com a minha serva Agar. Queridos, isso não acontece conosco nos dias de hoje? Quantas vezes nós não estamos tentando ajudar a Deus, tentando ajudar os planos de Deus? Qual foi a promessa que Deus fez na sua vida? Qual foi a promessa que Deus tem para você? E muitas vezes nós, com legalismos, com ritualismo, com religiosidade, estamos querendo ganhar o céu. Estamos querendo pagar o céu. Ajudar o cumprimento da promessa de Deus, que nos diz que nós somos filhos de Deus e que nos daria a Canaã celestial. Então essas coisas são... E aí Paulo diz, olha, e o outro filho nasceu da promessa. Isaac nasceu da promessa de Deus. Isaac nasceu porque o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas independe das nossas vontades e das nossas ações. O que é impossível a olhos humanos é possível para Deus. O que foi que Deus prometeu para você? Qual a promessa que Deus fez na sua vida e que você tem tentado ajudar a concretizar? Quais são os sonhos de Deus para você? Os sonhos de Deus para as nossas vidas é que nós fôssemos felizes, que as nossas famílias fossem abençoadas e que tivéssemos a vida eterna. Então, Deus havia prometido a Abraão um filho. Havia prometido a Abraão um filho. E Sara já estava avançada em dias, Abraão com 100 anos de idade, Sara já não tinha mais os costumes, a Bíblia diz que não tinha mais o costume da mulher, ou seja, Sara não menstruava mais, humanamente falando, não era possível Sara gerar um filho, ter um filho no seu ventre, mas Deus fez o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, porque o nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. Então a promessa não ficou invalidada. Deus não deixou que a sua promessa fosse invalidada porque Abraão e Sara quiseram dar a promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão um filho. Isaac foi o filho da escrava, não foi o filho da promessa. Deus havia dito a Abraão que ia operar um milagre na vida dele. Então, Ismael foi o filho da escrava, né? Ismael foi o filho da escrava. Mas Isaac, queridos, Isaac nasceu da promessa de Deus. Deus não permitiu que a sua promessa fosse invalidada. Aula bíblica. E aí ele continua expondo os aspectos que se enquadram na situação dos Gálatas. Aí ele diz assim, olha,
essas duas mulheres, elas correspondem a duas alianças. Agar, aquela que foi dada no Monte Sinai, né? Agar abandonou o lugar da bênção em Canaã e ela foi para uma outra região, uma região desabitada, né? E ela vai, né? Agar corresponde à lei. Agar corresponde à lei, né? Que é o que foi dado ali para Moisés no Monte Sinai. E Sara corresponde a Canaã celestial, corresponde à Nova Jerusalém. Então, a Jerusalém daquele tempo estava na escravidão com seus filhos. A igreja em Jerusalém estava no judaísmo, centralizado nas cidades, centralizado na religiosidade, centralizada nos rituais. E aí Deus envia o seu filho, né? O seu filho e nos faz uma promessa de uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém que está no Apocalipse, que é a Jerusalém que eu e você aguarda chegar, o lar celestial, o lugar celestial. Então, não vamos dar um jeitinho, não vamos fazer como Sara tentou fazer com Abraão, dar um jeitinho nas promessas de Deus. A promessa de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Mas essa condição, como nós falamos, de salvo, essa condição de salvo, ela nos faz ter o selo do Espírito Santo de Deus. Esse selo do Espírito Santo de Deus em nós opera transformação, né? E nós não podemos permitir, né? A condição de filhos é resultado do cumprimento da verdadeira promessa, que é a promessa, né? Inequívoca de Deus, né? E a promessa de que Deus nos daria a nova Canaã, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, na hora certa, no tempo de Deus. A igreja, ela vai desfrutar, né? Ela vai desfrutar dessa nova Jerusalém, dessa Canaã celestial. Então, como viver essa nova condição de salvo? Com gratidão a Deus por essa tão grande salvação. Nosso serviço a Deus, a nossa adoração a Deus, ela precisa ser em gratidão. Porque Deus nos deu tão grande salvação. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida. Nos deu um banho espiritual. A Bíblia nos diz que o pecado, ele pode ser vermelho como escarlate, que o sangue de Cristo, ele o torna mais alvo que a neve. Então, Deus faz essa limpeza em nossas vidas, faz essa limpeza em nossos corações, nos dá o selo do Espírito Santo, o selo da promessa de que estaríamos também na Nova Jerusalém, né? Nos faz a promessa que estaremos desfrutando dessa Nova Jerusalém. Então, como viver nessa nova condição de salvo? Com gratidão. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos ao Senhor. Sempre crescendo na graça do Senhor. Sempre crescendo no conhecimento de Deus. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos de Deus. E a condição de verdadeiros filhos de Deus, como nós já falamos, como filhos, nós somos herdeiros. Como filhos de Deus, nós temos o selo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a nossa vida sofre uma transformação. A nossa vida passa por mudanças. Porque o Espírito Santo de Deus vai limpando, lapidando e transformando. Então, nós precisamos também viver nessa nova condição de salvos, cumprindo aquilo que Cristo nos deu como ordem. Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós precisamos compartilhar a mensagem do evangelho a outras pessoas. Nós precisamos falar desse evangelho, poder de Deus,
para a transformação daquele que nele crê. Desse evangelho, poder de Deus. Então nós estudamos hoje a nova condição dos salvos. O assunto foi vivendo na nova condição de salvo diante de Deus. Qual o nosso desafio? Qual o desafio para ser alcançado? Preparar uma reflexão sobre o seguinte tema: quais são os meus privilégios como herdeiros de Deus, né? Como herdeiros da promessa, como filhos de Deus. Mas também quais são as minhas responsabilidades como salvo por Cristo Jesus. Lembra que nós falamos que nós ganhamos a condição de cidadãos pela fé? A condição de filhos de Deus, de herdeiros de Deus. Essa condição de herdeiros de Deus, herdeiros da promessa de Deus, ela traz consigo, né, o selo do Espírito Santo de Deus. Ela traz consigo o Espírito Santo de Deus e traz consigo algumas responsabilidades. Nós temos como cidadãos direitos, mas também nós temos deveres, nós temos responsabilidades. Então, pensem, reflitam um pouquinho durante a semana quais são os seus privilégios e as suas responsabilidades como salvo por Cristo Jesus. Dando uma deixa, uma das nossas responsabilidades é anunciar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que se alguém que nós conhecemos morrer sem o conhecimento de Cristo, o sangue daquela pessoa é imputável a nós. Então não deixe de anunciar a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus semelhantes, aos seus irmãos, àqueles que o rodeiam. O Espírito Santo de Deus nos convida a anunciar, insta tempo e fora de tempo, o Evangelho, poder de Deus para a transformação de vidas. O nosso muito obrigada. Chegamos ao final da nossa lição. Na próxima semana nós estaremos estudando ainda Gálatas capítulo 5. Convido a você a estar lendo esse texto, né? Lendo esse capítulo do livro de Gálatas, indo para o rodapé da sua Bíblia ali, procurando, né? Ver o que é que diz, por que Paulo foi dizendo, vamos estudar juntos durante a semana, né? Vamos pensar também, refletir quais são os nossos direitos e deveres como cristãos, como servos de Deus, como herdeiros de Deus, como salvos em Cristo Jesus. E convido a você para logo mais à noite, às 19h30, nós estarmos mais uma vez juntos, em coinonia, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, através do seu servo, pastor Robson Santos Costa, né? Pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. E eu gostaria de pedir a você, queridos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né? No canal Batistas de Almadina, não solicitou ser amigo dos Batistas de Almadina no Facebook, não se inscreveu no canal Batistas de Almadina no YouTube, se inscreva, meu querido irmão, meu querido amigo. Deus tem usado este canal como um meio de anunciarmos a sua palavra, e nós convidamos a você que faça parte também disso aí, que não só se inscreva, mas compartilhe para que outras pessoas venham a estar se inscrevendo, ouça a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus, mande o link para os seus amigos, para os seus familiares. Deus tem falado muito em nossas vidas e através das nossas vidas. E terça e quinta tem um telefone especial para ligar, né? Terça e quinta nós temos um telefone especial para você ligar. Qual é o telefone, pastor? É o 739-8194-1771. Você liga, faz seu pedido de oração e nós oramos juntos em nome do Senhor Jesus, e a resposta certamente vem de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas no tempo certo, no tempo de Deus. Não no nosso tempo, mas no tempo determinado. Olha como Paulo disse, vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo de Deus. Então, nosso muito obrigada. Um beijo todo especial para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando juntos, porque juntos, em oração, nós somos mais fortes.